Paz de Cristo, paz do Senhor. Eu quero tratar consigo um aspecto simples a respeito da graça de Deus, um aspecto que eu considero relevante. Na verdade, eu quero me cingir exatamente a Efésios capítulo 2, versículo 8, onde diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na verdade, aqui encontramos que pela graça sois salvos por meio da fé. Por que ele diz porque pela graça? Por conta de um quadro, na verdade, crítico a respeito da nossa condição espiritual apresentado por Paulo aos Efésios. Paulo começa o versículo 2, ou capítulo 2, no versículo 1, dizendo que Ele, Jesus Cristo, nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Ou seja, a nossa condição era de treva, de pecado, de mortos, mas Cristo, por meio da cruz do Calvário, nos deu vida através da sua morte e ressurreição. Por isso ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Mas eu queria aqui mostrar exatamente que nós não somos salvos pela graça e continuamos com as obras. Por essa razão é que a expressão aqui que me chama a atenção é sós menoi. Sós menoi, na verdade, é o termo que ele usa pela graça sois salvos. Esse termo sois salvos, do grego é sós menoi. Primeiro, o aspecto importante aqui é que a salvação é pela graça, continua a ser pela graça e continuará a ser pela graça. A graça não nos salvou e nos abandonou na nossa forma de viver errante, na nossa forma de viver ímpia, na nossa forma de viver descrente. Muito pelo contrário. O termo aqui, pela graça sois salvos, que do grego é sós menoi, implica que a graça tem um aspecto continuista na salvação do crente. Ou seja, a graça não é cessacionista. A graça salvou ontem, nos salva hoje, continuará salvando amanhã. Por isso é que a graça é do aspecto do ontem. No aspecto do ontem temos a justificação pela graça, no aspecto presente temos a santificação pela graça e no aspecto futuro temos a glorificação pela graça. Então esta graça que nos salvou ontem, ela também nos salva hoje e nos salvará no dia do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a graça não é uma graça que nos salvou e nos dá exatamente a liberdade de vivermos pelas obras. Uma das formas de nós compreendermos a graça de Deus como aquela que salva continuamente o crente é Tito capítulo 2, versículo 11, onde ele diz que porque a graça de Deus está manifestando, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de uma forma sóbria, justa e pia. Tito está nos ensinar que a graça que salvou também produz um ensino ao crente. A graça proporciona um ensino. Ou seja, a graça não para apenas na salvação, ela também ensina o crente a viver de uma forma pia, justa e sóbria. Mas o primeiro ensino da graça é renunciando às impiedades mundanas, vivamos neste presente século. Ou seja, antes de vivermos de acordo com os padrões da graça de Deus, precisamos compreender o princípio básico da fé, renúncia ao pecado. Quando renunciamos ao pecado, há condição para desenvolvermos um caráter cristão de acordo com a graça de Deus. Portanto, a graça de Deus é de caráter continuista. A graça que salvou ontem continua a salvar hoje e ela vai salvar amanhã. E esse texto, na verdade, corrobora com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 18, onde ele vai dizer exatamente que nós que estamos sendo salvos. Essa expressão, nós que estamos sendo salvos, aponta para um aspecto continuista da graça. A graça que salvou, continua a salvar e vai salvar amanhã. A graça não nos salvou e nos abandonou nas nossas obras, não. A graça de Deus, que justifica, é responsável pela santificação e é responsável também pela glorificação do crente no dia do amanhã. Por essa razão é que 1 de Coríntios, ou 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não te faz nova criatura e te abandona nas coisas velhas. Deus não te faz uma nova pessoa em Jesus e te abandona nos teus atos antigos. Deus te faz nova criatura e Ele permite que as coisas velhas passem e tudo se faz novo na tua vida. Ou seja, Deus te faz nova criatura e te dá uma nova forma de pensar, nova forma de sentir e nova forma de se proceder. Te dá um novo caminho para trilhar a fé cristã. Por essa razão é que aquele que é salvo deve ver de acordo com os padrões do ensino da graça de Deus. Agora é importante perceber que esta mesma graça que salva é a graça que ensina um novo estilo ao crente, mas o ensino da graça é de caráter contínuo. Por isso é que a graça é continuista. Vê que o gerúndio diz porque a salvação, ou seja, porque a graça de Deus veio trazendo salvação. Primeiro é que a graça trouxe salvação até hoje. A salvação é continuista. Depois ele diz ensinando-nos, ou seja, tem aqui mais outro gerúndio do ensino. A graça continua a ensinar até hoje. A graça não só está trazendo salvação, mas continua também produzindo seu ensino. E depois ele diz ensinando-nos que renunciando, ou seja, a renúncia, a santificação de caráter contínuo também no crente. Depois ele diz outro gerúndio, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça vai trazendo salvação, a graça vai ensinando um novo estilo de vida ao crente, a graça vai exatamente ensinando a renunciar ao pecado, a graça vai exatamente trazendo ao crente capacidade de preservar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso permaneça nessa graça, permaneça no ensino da graça. Deus em Cristo Jesus te abençoe.